Neste momento da novela, Geisa se prepara para tentar uma vaga no UFC e ela já está noiva de Caio. Na academia, Alan fica surpreso em saber que Geisa vai se casar e pergunta se ela tem certeza disso. Geisa diz que não entendeu e pergunta se ele quer ver ela solteira. Ele então diz que ia pedir até uma ajuda para ela para ver que anel ele deve comprar para Selminha. Geisa dá risada e diz que ele vai casar. Alan diz que com alguns anos de atraso, mas vão. Geisa diz que fica feliz e pergunta por que eles terminaram no passado. Alan diz que era por ciúmes, mágoas, coisas que pareciam insuperáveis, mas que o tempo veio e mostrou que eram bobagens e coisas pequenas. E que ele reencontra a pessoa depois de muitos anos e revela que você quer que o tempo volte, mas que isso não acontece, mas que pelo menos os sentimentos voltam de uma forma que ele fica até assustado. Ele então diz que é para Geisa tomar cuidado. Ela pergunta se está entendendo direito ou se ele está mandando uma indireta sobre Zeca. Alan diz que é só um alerta e que acha o Caio perfeito para ela, mas que é para ela fazer esse exercício sozinha, de imaginar que ela está casada com Caio e daqui uns anos reencontra o Zeca, e que isso é só para ela ter certeza mesmo. Depois da revelação de que Ruizinho é filho de Zeca e não de Rui, Cândida vai correndo contar para a filha o que está acontecendo na casa de Nazaré. Cândida vai dizendo para a filha que tá maior fuzuê e que descobriram quando Nazaré foi trocar o menino e viram a marca de nascença da família deles. Ela ainda diz que Zeca tá doidinho. Geisa fica inconformada e diz que Ruizinho é filho do Zeca. Depois de toda a confusão, na casa de Geisa, sua mãe chega com mais notícias dizendo que Nazaré acha que Zeca só fez a proposta de se casar com Ritinha para ficar perto do menino. Geisa, bem decepcionada, diz que por ela eles sejam bem felizes. No mesmo momento, Alan chega na casa de Geisa e o policial estranha a presença do mestre. Ele então revela que saiu a convocação de Geisa e que ela tem que estar pronta dali um mês. Geisa diz que não acredita que foi convocada para Las Vegas. Alan diz que se ela estiver pronta, eles vão sim. E Geisa diz que finalmente ela vai poder disputar o tão sonhado cinturão. E abraça Alan bem forte e sua mãe também. Ela então vai levando Alan para fora da casa e eles vão conversando sobre o UFC em Las Vegas. Ele então vai embora e Zeca ainda tem um encontro inesperado com Geisa. A policial parabeniza ele por saber que ele vai casar com Ritinha. Zeca também parabeniza Geisa por saber que ela está noiva de Caio. Eles vão embora, mas o clima fica triste para ambos. Na rua, indo para o seu carro, ele liga para Geisa, dizendo que está muito feliz porque tem uma boa notícia. Geisa diz que ficou sabendo que Bibi foi presa. Caio diz que é uma notícia para eles dois. Geisa diz que também tem uma notícia, mas que não vai revelar por telefone. Eles então combinam de ir em um restaurante. No restaurante, Caio agradece Geisa pela operação que ela fez, salvando Silvana e Simone, dizendo que podia ter acontecido uma tragédia. Geisa diz que não aconteceu e que deu tudo certo. Caio diz que pelo menos Silvana reconheceu que é uma viciada e que foi até a clínica com as próprias pernas. Geisa diz que ficou com pena dela, mas que é para eles irem para as boas notícias. Geisa então diz que deu certo dela disputar o cinturão do UFC em Las Vegas. Caio fica muito feliz e enche ela de beijos. Caio então diz que foi chamado para um curso de segurança em Israel, um dos melhores do mundo. Geisa tira o sorriso do rosto e Caio diz que são 1 ano, no máximo 2 anos. Geisa fica chocada e não consegue esconder sua tristeza.
Ela pergunta se ele está querendo ir embora. Caio confirma, mas diz que está incluindo ela. Geisa diz que tem a carreira dela, tanto como policial e como no UFC. Caio diz que já pensou em tudo e que Geisa pode pedir afastamento temporário da polícia e que em Israel tem grandes centros de treinamento para ela. Mas Geisa não fica com uma cara boa e diz que ela não consegue pedir baixa da polícia assim e que tem várias outras coisas. Eles ficam em silêncio por um tempo e Geisa pergunta se eles estão terminando. Caio diz que não e revela que eles podem seguir os projetos deles e deixar a vida rolar e ver o que a vida vai dizer. Geisa confirma e desaba no choro e eles se abraçam. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de A Força do Querer. Aproveita e me conta se você gostaria que Geisa tivesse ficado com Caio ou se gostou do final dela com o Zeca. Deixe o seu voto aqui nos comentários. Já em Las Vegas, Geisa vai entrando no elevador do hotel quando de repente ela vê Zeca subindo as escadas. Zeca também acaba vendo ela e os dois se encaram. Depois desse ocorrido, Geisa chega eufórica no quarto de Alain, que pergunta se Caio vai assistir a luta dela. Atordoada, ela responde que não e revela que Caio ontem mesmo já estava embarcando para Israel e que ele já está tocando a sua vida. Ela ainda diz que acabou de ver Zeca e Rui no saguão do hotel e pergunta se isso é possível. Alain manda ela se sentar e diz que eles foram atrás de Ritinha e que nesse momento eles estão decidindo a vida deles. Geisa fica decepcionada, mas Alain pergunta se ela está preparada para a luta. Geisa responde que sim e pergunta se ele está duvidando que ela vai ganhar essa luta e conseguir disputar o cinturão. Eles então se abraçam e Alain diz que é assim que se fala. O grande momento chega e Geisa vai saindo do vestiário cercada por seguranças e o pessoal da sua equipe. Ela, com seu agasalho do UFC escrito Geisa Rocha, entra na arena e é ovacionada por todos. Alain vai incentivando ela dizendo que é a noite dela. Geisa então tira o agasalho, passa pela equipe médica e entra no octógono. Ao entrar, ela roda o octógono e se prepara para a luta. No mesmo momento, a oponente dela também vai entrando na arena. Ela passa pelos mesmos procedimentos de Geisa e entra no octógono. O apresentador começa a apresentar a luta e as duas lutadoras. O juiz então chama as duas lutadoras para perto dele e diz que já passou as regras e que quer que elas façam uma luta limpa e obedeçam os comandos dele. Ele ainda pergunta se elas querem cumprimentar. Geisa estica o seu braço para cumprimentar a outra lutadora que se chama Poliana, mas Poliana não toca e fica encarando Geisa. O juiz então dá início à luta e as duas começam a se encarar e Geisa logo parte para cima, mas não acerta nada dela. Mas de repente, Geisa começa a acertar e Poliana também revida. Geisa consegue jogar Poliana no chão e começa a massacrar ela, mas o primeiro round acaba. No intervalo, as duas ficam se olhando com um olhar mortal. O juiz então dá início ao segundo round. Geisa de novo começa a ir para cima de Poliana, mas Poliana consegue acertar vários chutes na barriga de Geisa, que faz a policial cair no chão desnorteada. Poliana aproveita a situação e sem dó e nem piedade vai dando vários socos na cara de Geisa. Geisa fica sem reagir. No mesmo momento, Zeca chega na arena para ver a luta e se desespera. Enquanto isso, Geisa vai tomando vários socos em seguida. Ao mesmo tempo, ela vai se lembrando dos golpes que ela fazia para ganhar as lutas. Zeca começa a gritar para Geisa reagir. A policial vê o amado gritando para ela levantar.
De repente, ela aparece com sangue nos olhos e consegue dar um golpe e levantar de novo. Mas o segundo round acaba e ela vai descansar. Alan diz que esse round não foi muito bom, mas que no próximo eles vão finalizar. As duas lutadoras de novo ficam se encarando. O juiz dá início ao terceiro e último round. Geisa então cai no chão, mas com a grade do octógono ela consegue se levantar. Zeca continua gritando. Geisa então consegue acertar um soco e um chute na cara de Poliana, que cai dura no chão. A policial vai para cima, mas o juiz segura ela. Os médicos entram e dão a notícia que para Poliana acabou a luta. Geisa começa a correr pelo octógono e sobe na grade com Zeca. Eles se abraçam e beijam em cima da grade do octógono. No fim, Geisa conseguiu levantar o seu tão sonhado cinturão e teve gêmeos com Zeca, que se chamam Geizinho e Zequinha. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela.